apresenta potencial logístico do Piauí a políticos e empresários em Brasília. Aniele Veloso. Você deveria estar aqui, viu, Ari Carvalho, para cobrir também esse evento. Fala com tanta empolgação. Pois é, estou aqui desde cedo acompanhando esse evento que é promovido pela Frente Parlamentar dos Portos e Aeroportos. É um dia destinado, só termina no fim da tarde, para empresários que estão interessados em investir exatamente nos potenciais do Piauí. O governador Rafael Fonteles foi quem abriu os painéis temáticos e ele apresentou, claro, né, todo mundo já sabe, aquele projeto que é a menina dos olhos do governador, né, que a gente já havia anunciado aqui, o Vale do Intermodal do Parnaíba. Ele tem o objetivo, inclusive anunciou, de usar o aporte bilionário da Eletrobras para o investimento inicial dessa parceria público-privada que será lançada no próximo ano. Enquanto isso, ele vai preparando o terreno. Tem a fala aí do governador sobre a expectativa aqui do resultado desse evento. Um benefício para os estados superendividados. Então, basicamente, o princípio que a gente está alertando os parlamentares que irão decidir. Falando da dívida. Isso. Da não, esse é o da dívida é esse. Eu estou falando sim. Que tem lá a parte do Rafael, vou mandar aqui, onde ele fala sobre os investimentos. Exato. Ele fala sobre o potencial de infraestrutura e logística do Piauí. Isso. Chegou aí, Nájila, veja aí, por favor. Isso aí. Vamos lá. Estaremos com a modelagem completa de parcerias público-privadas que nós vamos levar para os investidores. Então, obviamente que são grandes obras de infraestrutura que envolvem a hidrovia do Rio Parnaíba, o Porto Piauí, que fica em Luiz Correia, tudo integrado ao modal rodoviário que existe no Piauí e que está sendo ampliado para exatamente garantir o escoamento da produção que vai ser exportado ou daquilo que é importado pelo nosso próprio território, pelo nosso próprio porto. Então, todas as oportunidades que nós temos de apresentar esse potencial, esses projetos que estão muito próximos de virarem realmente uma licitação. Nós vamos já, Raniele, nós vamos já falar da questão das dívidas, é que eu quero ouvir o Franci sobre essa questão aí dessas oportunidades. Só complementando, Amadeu, a informação aqui do evento, que é importante, né? Que aqui nesse evento, quem mobilizou, né, a estrutura foi o deputado federal Flávio Nogueira, do PT do Piauí, que hoje ele tomou posse como vice-presidente dessa frente parlamentar de portos e aeroportos. E o ministro Silvio Costa Filho, também, que é de portos e aeroportos, ele deve participar desse evento. Agora sim. Vamos lá, Franci, potencial piauiense na infraestrutura. Então, Amadeu, o governo do Piauí investiu cerca de 27 milhões de reais em estudos nesse intermodal do Vale do Parnaíba, que abrange essas hidrovias, abrange o Porto Piauí. Então, o governo do estado está apostando muito nessa infraestrutura para avançar ainda mais em setores que são essenciais para o desenvolvimento do estado do Piauí. O agro piauiense já tem avançado mais de 10% ao ano e tem um potencial gigantesco. E é apostando nesse potencial, na facilidade do escoamento e que essas riquezas fiquem dentro do estado do Piauí, que o governador Rafael Fonteles busca esse apoio, e um apoio que inclusive foi garantido pelo presidente Lula, até mesmo com a inclusão de alguns projetos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Fora isso, Amadeu, também tem toda a questão da infraestrutura para ajudar o Piauí no avanço das energias renováveis, a 200 bilhões de reais prospectados em investimento na área de hidrogênio verde. Vamos lá, Raniele, e a questão da dívida dos estados. A proposta Pacheco, ela tem a proposta Rafael e a proposta Pacheco, que são divergentes, né? Exatamente. Isso porque o governador Rafael Fonteles, ele defende a isonomia, ou seja, que todos os estados sejam tratados iguais nesse projeto de lei, que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado,
apresentou agora há pouco. É um projeto que muda o indexador, porque atualmente essa dívida que soma aí mais de 700 bilhões de reais de estados com a União, não são todos os estados, principalmente Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais também, são os que têm o maior volume dessa dívida. Então, o Pacheco sugeriu que ela fosse congelada e sem os juros. Então, com a mudança desse indexador, o Pacheco disse que é a proposta viável. E o relator, adivinhem só, Davi Alcolumbre, que deve ser ali o próximo presidente do Senado, a duplinha que está junto. Tem, inclusive, um trecho da fala do Pacheco. De abrir mão do recebimento dos juros, permitindo a correção pelo IPCA e os juros podendo ser revertidos para os próprios estados, caberão, obviamente, aos governadores, às suas administrações, poderem cuidar de compreender que essa é a forma possível e a melhor forma para equacionar definitivamente o problema, e aí deverão, obviamente, demonstrar sua capacidade de gestão, de organização, de governança, de responsabilidade, num programa de fato que, enfim, ataca o cerne do problema, que era esse indexador muito elevado, que afetou muitos estados da federação, inclusive o meu estado de Minas Gerais, que tinha uma dívida. O governador Rafael Fonteles também falou sobre o tratamento igual, porque o Piauí não tem dívida com a União nesse sentido, mas tem dívida com os bancos. Vamos ver. Um benefício para os estados superendividados. Então, basicamente, o princípio que a gente está alertando os parlamentares, que irão decidir a matéria, ao final das contas, é que esses 22 estados pouco endividados ou não endividados, como é o caso do Piauí, que não tem dívida com a União, mas tem dívida bancária, sejam compensados e tenham um tratamento isonômico, equitativo em relação a esses outros que têm uma dívida muito grande com a União e podem ser bastante beneficiados com eventual redução dos encargos. Bom, no projeto de lei apresentado pelo Rodrigo Pacheco, tem um trecho lá específico que diz que o que for arrecadado referente aos juros vai para um fundo, e esse fundo vai atender todos os estados. Pode ser que agrade em partes. Vamos saber aqui do professor Marco Antônio Villa, é justa esse projeto do Pacheco, onde 5 governos que foram perdulários, que gastaram além da conta, são beneficiados em detrimento de 22 que fizeram o dever de casa, professor? Não, claro que não, Amadeu. Agora, há um problema identificado pelo presidente do Congresso, senador Pacheco, Rodrigo Pacheco, que foi o indexador colocado na dívida dos estados. Esse indexador era um absurdo. Você devia, por exemplo, para quem nos entende, devia R$100, você pagava 50, no ano seguinte você estava devendo 200. Então, foi um verdadeiro... E essa questão vem em São Paulo, desde o governo Mário Covas, para mudar. Olha que faz tempo, estamos falando do final dos anos 90, hein? Que esse indexador não pode e tal. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é como o governador do Piauí colocou. Como é que fica? Nós temos dívida zero. Então, não temos benefício nenhum em relação ao que está sendo proposto. A questão da nossa dívida são com os bancos oficiais, né? Sendo assim, nós queremos um tratamento isonômico que os 5 estados mais devedores, né, tem em relação ao Tesouro e da União. A nossa dívida não é com o Tesouro, mas com os bancos oficiais. Então, queremos o mesmo tipo de tratamento. Está absolutamente correto. A isonomia entre os estados, né, e que tenha o devido tratamento. Agora, tudo isso passa, veja como isso é importante, pela política com P maiúsculo, numa discussão republicana, defendendo cada um a sua visão, mas uma discussão com muitos dados para... né, e não na base do xingamento, de um falar que é isso, outro usar peruca, outro jogar uma coisa no outro. Agora que a gente vai ver se o Congresso é Congresso, ou seja, discutir seriamente uma questão que é fundamental para